O aquecimento global ele é determinado fundamentalmente pela emissão de gases do efeito estufa. Existem outros cenários, mas o grande vilão é a emissão de gases do efeito estufa. E toda uma série de realidades de impacto ao meio ambiente que são decorrentes de também uma realidade, que é o sistema econômico, o modelo de gestão econômico que nós criamos enquanto humanidade, enquanto povo, enquanto sociedade, enquanto espécie. Claro que é uma realidade que não é equânime, nem todas as sociedades do planeta têm acesso aos bens e às realidades que esse sistema econômico constrói, muito pelo contrário. A gente vê que esse sistema econômico é um sistema extremamente voraz e que cada vez mais ele tem provocado profundas desigualdades. Então, de um lado, nós temos esse cenário de que é preciso reduzir os gases do efeito estufa, e esses gases do efeito estufa, eles são a tradução de uma construção voraz por cada vez mais produção, por um desenvolvimentismo patológico, porque a gente sabe que nos organismos vivos, o que cresce se desenvolvendo ininterruptamente é uma patologia chamada câncer, e que acaba destruindo o hospedeiro. Então, nós criamos uma realidade que está destruindo o nosso planeta Terra, mas não é destruindo o planeta Terra como um todo. Isso também é importante pontuar, porque isso é uma das coisas que vai ter que ser ventilado na COP28. É que essa atitude dessa espécie chamada humana, que está gerando todo esse impacto, que está gerando toda essa emissão, toda essa realidade que a gente vai vendo no mundo, essa espécie, ela, dentro da sua própria estrutura como espécie, ela cria uma segregação profundíssima entre seres humanos. E o que é mais grave é justamente essa camada da população, que é a maioria, que são as populações em estado de vulnerabilidade, que serão as mais penalizadas por esses eventos, vamos dizer, esses eventos adversos decorrentes da emergência climática. Então, a gente vê que esses eventos adversos, todo o planeta está vendo. Por exemplo, nós estamos vendo esses tornados acontecendo, vimos agora São Paulo às escuras, com milhares de casas sem luz, sem energia elétrica, denunciando que, ao mesmo tempo em que os eventos vão acontecendo, é denunciado concomitantemente que a nossa sociedade precisa se preparar para lidar com esses eventos. Nós vivemos num período de negacionismo, a gente veio num processo de negacionismo, e agora a realidade está nos mostrando. Então, por exemplo, essa semana que passou, nós vimos Dubai, o deserto, cheio de água, com ondas de 3 metros invadindo as praias, que foram construídas pelos seres humanos naquela mega cidade, que é Dubai, né? Os carros todos andando com água pela porta, porque ninguém imaginava que um evento desse fosse acontecer no deserto, então imagino que a captação de águas pluviais não deve ter sido algo muito bem cuidado, e as imagens mostraram isso. Então, de um lado, no deserto, nós temos essa realidade, do outro, na Amazônia, nós temos o Rio Solimões, com a água sumiu, em que a água sumiu. Populações inteiras, ribeirinhas, tendo que andar quilômetros para ter uma água, ou cavar nas calhas dos rios ou dos igarapés para encontrarem água, né? Além dos fenômenos, por exemplo, Brasília, no sábado, nós tivemos um tornado, coisa que nunca aconteceu aqui, né? Então, isso está acontecendo em vários lugares do mundo. E, agora, sim, se por um lado nós temos todos esses cenários acontecendo, por outro, o que a gente está vendo? A gente está vendo que os seres humanos estão sendo forçados a aceitar
que o negacionismo deles acabou, não tem mais solução. Então, agora, a COP28, ela vem acenando, no meu entendimento, ela tem que acenar com a perspectiva de um pacto ético planetário, um compromisso ético a ser assumido na direção de enraizar. Não se trata mais de blá, 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 de falar. Já foi falado tudo que era preciso ser falado. Agora, os nossos pactos são os pactos de ação. Pactos de ação pela terra, pactos de ação pelas águas, pacto de ações pelos povos. Então, assim, já houve, no início do século, né, um encontro em Cancún, em que foi pactuado que esses países que geraram esses impactos, que são os países do G7, eles destinariam 100 bilhões de dólares para justamente a mitigação dos efeitos do aquecimento global, só que isso nunca saiu do papel. Esse dinheiro foi pactuado e nunca saiu do papel. E nós sabemos que os recursos financeiros são fundamentais para que haja minimamente uma definição de diretrizes, especialmente dos países que são países que estão em fase de desenvolvimento, que sofrem as penalidades do aquecimento global, dos alagamentos, né, da elevação dos níveis dos oceanos, que isso é um dado de realidade. E, então, assim, existem duas figuras, né? Existem a figura da gestão desse recurso, né, de perdas e danos, e existe a figura também de como você vai fazer com que, na doação ou no empréstimo desse recurso aos países em desenvolvimento, que isso não implique em endividamento desses países. Porque, afinal de contas, esses países são vítimas de um processo capitalista, um processo voraz de criação de uma realidade de consumo desenfreado, patológico, doentio, que é preciso reverter.